Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma videoaula, pessoal. Hoje nós vamos falar de operações com conjuntos. Vamos estudar aqui 3 operações bem básicas envolvendo conjuntos, tá? Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Nós temos aqui o conjunto A com os elementos -2, 0, 3, 5 e 9, e temos também o conjunto B, 0, 1, 3, 5 e 6. Então, a primeira operação que vamos estudar é a operação de união entre conjuntos. Então, o que é unir? Unir é juntar os elementos dos dois conjuntos. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos representar essa operação dessa maneira, tá? A união B, tá? Então, esse conjunto é o conjunto da união entre os conjuntos A e B. Então, vamos unir todos os elementos, tá bom? Então, vamos colocar aqui o -2, 0, 1, 3, 5, 6 e 9. Então, a operação de união é unir todos os elementos num só conjunto. Nós podemos representar também a união através de diagramas. Nós podemos representar esses dois conjuntos como sendo o conjunto A, que tem -2, 0, 3, 5 e 9. Nós temos aqui esse conjunto. Temos também o conjunto B, que tem os elementos 0, 1, 3, 5 e 6. Então, representando A união B, esse conjunto, vamos unir todos os elementos, tá? Então, nós teremos aqui -2, 0, 1, 3, 5, 6 e 9. Então, nós temos aqui a união do conjunto A com o conjunto B. Vamos agora ver a interseção entre dois conjuntos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o conjunto A com os elementos 3, 4, 7, 10 e 15. E temos também o conjunto B com os elementos 2, 4, 5, 7, 9 e 10. A interseção entre os conjuntos A e B é aquilo que eles têm em comum, ou seja, os elementos que tem no conjunto A e também no conjunto B formam a interseção entre os conjuntos A e B. Então vamos representar aqui essa interseção, nós representamos assim: A interseção com B é igual. Aí nós vamos ter aqui a interseção dos dois conjuntos. Então, quais são os elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Então, o 3 ele está somente no A, então ele não faz parte, tá? O 4, perceba que ele está no conjunto A e também está no conjunto B. O elemento 7 também no conjunto A e no conjunto B. E o elemento 10 também está no conjunto A e no conjunto B simultaneamente. Então, nós vamos representar aqui esses elementos, que é o 4, o 7 e o 10. Então, os elementos que são comuns aos dois conjuntos formam a interseção desses dois conjuntos. Vamos representar agora através de diagramas, tá? Então, vamos pegar aqui os dois conjuntos, tá, pessoal? E vamos representar através de diagramas. Aqui nós vamos chamar de conjunto A, vamos colocar os elementos do conjunto A e aqui os elementos do conjunto B. Aqui nesse centro, na parte que envolve os dois conjuntos, vai ser justamente a interseção, que são os elementos 4, 7 e 10. Tá? 4, 7 e 10. E os elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B são o 3 e o 15. E os elementos do conjunto B que não pertencem ao conjunto A são o 2, o 5 e o 9. Tá bom? A interseção é a parte que vai pertencer aos dois conjuntos simultaneamente. Tá bom, galera? Vamos ver agora a diferença entre dois conjuntos, pessoal. Então, nós temos aqui o conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B com os elementos 2, 4, 6 e 8. Então, para fazermos aí a diferença entre o conjunto A e o conjunto B, nós vamos escrever da seguinte maneira: A menos B é igual. Aí nós vamos aqui representar os elementos, tá? Então, o que significa isso? A menos B. Significa que eu vou pegar todos os elementos do conjunto A
que estão no conjunto A, mas que não estão no conjunto B, ou seja, que pertencem apenas ao conjunto A. Então, primeiramente eu vou identificar quais são esses elementos. Olha só, o 1 ele está aqui no conjunto A e não está no conjunto B. Então, o 1 ele vai fazer parte desse conjunto. O elemento 2 ele está aqui no conjunto A e também está no conjunto B, então ele não serve. O elemento 3, ele pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Então, ele vai fazer parte desse nosso conjunto aqui. O elemento 4, ele pertence ao A e pertence ao B. Então, ele não serve. E o elemento 5, ele pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Então, os elementos que eu vou colocar aqui nesse conjunto A menos B, que são os elementos que pertencem apenas ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, são os elementos 1, 3 e 5. Tá bom, pessoal? Se eu fosse fazer a diferença do conjunto B menos o conjunto A, então eu ia considerar agora os elementos que pertencem apenas ao conjunto B, mas que não pertencem ao conjunto A. Então, quais são esses elementos? Olha só. O 2 e o 4, ele pertencem tanto ao conjunto B quanto ao conjunto A. Então, os únicos elementos do conjunto B que pertencem apenas ao conjunto B e não pertencem a A são os elementos 6 e 8. Então, esse conjunto aqui seria composto pelos elementos 6 e 8. Então, chegamos aqui ao final, pessoal, da nossa videoaula sobre operações com conjuntos. Se você gostou, curte aí nosso vídeo, compartilhe, comente também. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom, galera? Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí e dá essa força aí para o nosso canal, tá certo? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, valeu!